Três. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou a Tatiana Calito, né? E eu e o João já trabalhamos há um bom tempo juntos, né? E hoje nós estamos aqui mais uma vez para conversar um pouquinho sobre a espiritualidade dos animais. E eu faço parte da Fraternidade Cristãos em Ação. A gente também tem um curso lá na fraternidade, né? Que o João também dá aula com a gente, também é nosso parceiro aí de longa data, né? E, enfim, e aí hoje estamos aqui para conversar um pouquinho com vocês. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, podem ir falando, não tem problema não, tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a ética e os animais. Bom, primeiro a gente precisa tentar entender por que que a ética está num curso, né, de espiritualidade dos animais. Mas a gente vai entender rapidinho o motivo dessa questão aqui hoje. Bom, primeiro a gente precisa entender, né, o que que é ética. É a parte da filosofia, né, responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano. Ou seja, né, ela fala a respeito das normas, dos valores, né, dentro de uma sociedade. Então, a palavra ética, ela é derivada do termo ethos, né, do grego antigo, e tem a variante, né, que ela pode ser, então, como caráter e como costume. E o termo moral, ele deriva da tradução latina. Então, quer dizer que ética e moral, eles são sinônimos, né? Um dentro do grego e o outro dentro do latim. E, bom, e aí, o que que isso quer dizer então, né? Por que então que a gente está falando sobre isso aqui hoje, né? O que que é a ética, então? A ética nada mais é do que um conjunto de normas, digamos assim, que a sociedade, por isso que a ética ela vai mudando às vezes, né? De acordo com a sociedade, de acordo com a época, de acordo com o país, de acordo com o que nós estamos vivendo, ela pode variar um pouco. E qual que é a diferença, então, da ética, né? Porque o que que significa? Por que que a gente precisa da ética? A gente precisa da ética, na verdade, porque nós não somos capazes de ter uma moral, digamos assim, de ter um sentimento verdadeiro por tudo e por todos, né? Nós não conseguimos ainda, né? Nós estamos muito, muito longe de entender o verdadeiro significado de amar, né? O amor incondicional que Jesus fala é uma coisa muito acima do que a gente consegue entender. Então, para isso, a gente precisa de ter um norte, a gente precisa de ter um guia, umas normas que a gente possa seguir como sociedade, para que a gente possa se respeitar. Se a gente não consegue amar o outro, né, como a gente deveria amar, a gente, pelo menos, se eu tenho ética, eu vou agir, a ética, ela mimetiza esse amor, então, na verdade, né? Então, por exemplo, se eu não consigo amar todo mundo, a gente mal é mal ama os amigos, alguns das famílias, nossos animaizinhos, né, e tal, mas a gente não consegue amar todo mundo. Então, a gente usa a ética neste lugar. Então, se eu vou fazer uma coisa, isso é ético, né? Então, às vezes eu posso até ter vontade, né, de fazer alguma coisa, de revidar, enfim, porque nós ainda temos isso dentro da gente. A gente tem raiva, a gente tem rancor, a gente tem, às vezes, vontade de se vingar. E tá tudo bem, porque nós estamos evoluindo ainda. Então, quando a gente tem isso, mas aí a gente para e pensa, pera, mas a minha ética deixa fazer isso? A minha moral, aquilo que eu acredito, permite que eu faça isso? Então, às vezes, mesmo eu tendo vontade de fazer uma coisa, eu não faço porque a minha ética e a minha moral não permitem, ou assim, ou seja, vai contra a minha moral, né? Contra a minha ética. E eu acabo, às vezes, me segurando. Então, é por isso que é importante uma sociedade a gente ter. Ué, por que que não tá passando? Não tá passando por quê? Ah, foi. Bom, então, para a gente poder começar, né, a discutir um pouquinho mais, como eu falei, então, por que que a gente está falando sobre isso dentro de um curso,
dos animais. Então, segundo Albert Schweitzer, ele fala que é um erro muito grande a gente ter aplicado, né, a ética apenas em relação aos homens, né? Porque e é verdade, né? A maior parte da nossa ética, da nossa moral, ela fala em relação a outros seres humanos e muito pouco em relação aos animais. Ou quando muito, fala de alguns animais, né? Os pets, por exemplo, eles, né? Tanto que, por exemplo, né, o que é considerado maus tratos para um pet não é considerado maus tratos para um outro animal, como uma vaca, né, um porco, uma galinha. Então, coisas que nós, como sociedade, entendemos como aceitável fazer com determinados animais, não é aceitável fazer com outros tipos de animais. Mas você veja como que isso muda, porque, por exemplo, um cachorro em alguns países orientais, eles são alimento também. E nós achamos isso um absurdo, né? Então, ou seja, a ética, a moral deles é diferente. E se a gente parar para pensar, qual seria a diferença? Nenhuma, porque a nossa visão, como ocidental, vê um cachorro de uma forma diferente, diferente do que eles enxergam, né? Porque eles enxergam um cachorro, por exemplo, como a gente enxerga uma vaca, né? Então, é tudo uma questão de ponto de vista, né? Então, ele fala também que a ética, né, que nos obriga somente a nos preocupar com os homens, ela não pode ter uma significação, né? Porque a ética, na verdade, ela tem que ser universal, ela tem que abranger todos os seres, todos os que estão no universo. E se a gente parar para pensar como cristãos que somos, sabendo que todos os seres, né, todos os animais, tudo que existe foi criado por Deus, então, sendo criaturas divinas, nós somos irmãos, né? Por isso que Francisco de Assis fala irmão Sol, irmão Lua, irmão Água, o irmão Lobo, tudo é irmão, porque todos nós fomos criados pela mesma mão divina. Então, se somos filhos do mesmo pai, obviamente nós somos irmãos, né? E aí, então a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, né? O problema que a gente tem que pensar não é se os animais eles são racionais ou se podem falar ou não, mas a pergunta é: será que eles podem sofrer? Essa é a questão, né? Porque a questão de ser inteligente, eu acho que vocês já devem ter conversado sobre isso, a questão da ciência, né? Isso a gente já sabe que eles são, mas isso independe. É porque, por exemplo, uma pessoa que não é capaz de falar, por exemplo, né? Uma pessoa que tem problema, ou problemas neurológicos, ou problemas cognitivos, a pessoa às vezes não consegue falar, não consegue se expressar. Mas isso não importa para a gente, né? A gente tem que ter um cuidado com aquela pessoa, independente de tudo isso. Porque o importante é se a pessoa sofre, é lógico que a pessoa sofre. Então a gente vai respeitar, independente dela ser capaz de articular palavras, dela falar, dela andar, de qualquer coisa, né? Até de pensar. Se ela tiver um problema e não conseguir pensar, né? Um problema neurológico, não tem problema nenhum. Nós vamos continuar cuidando dessa pessoa porque é uma questão ética. Porque ela vai sofrer, ela sofre. Como a gente sabe, qualquer ser humano sofre, né? E os animais. Então a questão é justamente essa, né? E a pergunta, então, que a gente também tem que se fazer, o que que há de errado, então, em tratar os animais da forma que nós, como humanidade, estamos tratando? Será que, por um acaso, nós devemos a eles algo que é negado, que nós negamos a eles? Então, não estariam eles fora da comunidade moral, ao lado de tantos objetos, instrumentos e propriedades? Coisas, enfim, mesmo que coisas animadas. Isso tudo está dentro de um livro que é muito interessante, né? Ele não é um livro espírita, ele é um livro católico, mas é um livro fantástico que eu acho que vale muito a pena a gente ler, que é A Vida dos Outros. Então, muita coisa, inclusive, que a gente vai conversar hoje foi tirada desse livro. Então, é um livro muito, muito bom. Eu acho que vale muito a pena ler, estudar com calma, porque é um livro que traz muita reflexão, importante e bacana. Né? Então, como a gente estava falando, né? Em relação aos animais, tem os animais que a gente considera como pets, que a gente até fala, né, que nós somos os tutores e tudo mais dos animais, e tem aqueles que são considerados propriedades, que a gente vende,
né, que a gente compra, faz leilão, enfim, né? Então, será que eles não estão sendo tratados como objetos, como instrumentos, como muitos humanos ainda até hoje, né, são tratados, né? A gente sabe que, infelizmente, existe escravidão ainda, no nosso planeta. Então, será que a gente não está tratando os animais, né, e essas pessoas dessa mesma forma, como coisas que nos servem apenas? Bom, então a gente vai começar um pouquinho a falar sobre essa questão da ética ao longo do tempo, né? Então, primeiro a gente vai começar falando sobre Pitágoras. Ele é um místico, filósofo, matemático grego, né, do século VI antes de Cristo. E olha o incrível, né? Ele é o pai da defesa animal na cultura grega. Ele fala que os animais têm o privilégio de ter uma alma. Então, por causa disso, segundo ele, é proibido matar e comer a carne dos animais. E a gente acha que tudo que a gente vem conversando, falando sobre essa questão do respeito aos animais é uma coisa muito recente. Não é? Você veja que lá na Grécia, 6 séculos antes de Cristo, Pitágoras já defendia a mesma coisa que a gente tenta defender hoje aqui, né? Quanto tempo se passou e, infelizmente, pouco a gente mudou, né? A única diferença dele, por exemplo, para nós espíritas, por exemplo, é que ele acreditava na metempsicose. O que que é isso? Que a gente pode reencarnar, a gente pode renascer no corpo de um animal. E isso de acordo com Kardec, né, de acordo com o Espiritismo, isso não seria possível porque a gente não retrograda, né, na escala evolutiva. Mas ele acreditava, mas enfim, independente disso, né, ele já naquela época, tantos mil anos depois, antes, né, ele já defendia essa questão dos animais. Aristóteles ele fala, né, que só os humanos têm a alma racional, né? Porém, ele fala então que assim, os escravos, eles são instrumentos, né? E o macho, ele domina a fêmea. Então ele fala o seguinte, que o mineral, ele não tem alma. Os vegetais, eles têm a alma vegetativa. Os animais têm a alma vegetativa e sensitiva. E o ser humano, a diferença é que ele teria a alma racional. Então, a nossa diferença como seres humanos para os outros animais é que eles não teriam essa racionalidade, mas o sentimento eles teriam, né? Então, você veja que Aristóteles também, desde aquela época, também fala essa questão dos animais sentirem, né? A única diferença, segundo ele, né, o que ele achava, era que nós teríamos essa razão, esse pensamento, que hoje a gente sabe que os animais também têm, mas, de qualquer maneira, independente, como a gente estava falando lá atrás, né, independente dos animais pensarem ou não pensarem, serem racionais ou não, o importante é se eles sentem ou não, né? E Aristóteles já falava que eles sentiam sim. Plutarco, aí nós já estamos falando por volta de 40 a 120 depois de Cristo. Ele também é um historiador, filósofo grego, e ele é o mais enfático e pontual com a crítica em relação à exploração animal. Ele tem um texto que chama Moralia, que é muito interessante também, que vale a pena a leitura, né? Ele era muito contundente, né, nessa questão da defesa à exploração dos animais. E ele tem uma frase que ele fala assim, que mas em prol de um bocadinho de carne, privamos uma criatura inocente do sol e da luz, e daquela porção de vida e tempo que, que ela veio ao mundo desfrutar. Né? Porque os animais, né, até segundo os próprios espíritos falam para Kardec, que só o orgulho mesmo, né, que fez o homem, o ser humano, acreditar que tudo que tem, né, no nosso planeta foi feito para nos servir, né? E é exatamente isso que a gente pensa, né? Então a gente acha que o outro animal está aqui para nos servir, uma outra pessoa está aqui para nos servir, né? Então, às vezes, por conta disso, a gente acaba explorando um outro animal ou uma outra pessoa pelo nosso bel prazer, né? E ele, veja, como eu falei, olha como isso é antigo, né? Essa questão da defesa animal é uma coisa muito antiga.
A gente, na verdade, está tentando resgatar tudo isso. Porfírio também, que é um filósofo grego, aí já estamos falando de 200 a 300 depois de Cristo. Ele também fala da abstinência, né, de comer carne, de matar os animais, por conta da questão também da capacidade que eles têm de sofrer. E ele fala, né, que o que deveria espantar é o gosto e o prazer de comer o corpo putrescente de alguém, e não o hábito do vegetariano de não comer carne. Porque se a gente parar para pensar, né, o que que é uma carne? É um cadáver, né? Eu sempre falo, é um cadáver, alguém morto, que aí você tempera, cozinha e tal, e come. Mas não deixa de ser um corpo putrescente, porque uma vez que alguém morre, a partir daquele momento, né, o corpo daquela pessoa, daquele ser, ele começa a entrar em putrefação. Por isso, até inclusive, que as carnes ficam em frigoríficos, né, elas ficam na geladeira, porque elas vão apodrecer, obviamente, né? E, e, e é uma questão que a gente não para para pensar. Por isso que, na verdade, né, quando a gente hoje vai comprar a carne, elas estão em pedaços, né, fatiadinhas dentro, embaladinhas dentro né, de um plástico, de um recipiente no supermercado, para que a gente não remeta aquilo. Né? Eu lembro que até, não sei se vocês viram isso já faz um tempo, mas uma vez uma mulher foi comprar um balde de frango frito e aí ela estava comendo frango frito e de repente veio uma cabecinha do frango frito também, né? Acabou caindo lá, enfim. E a mulher ficou horrorizada com aquilo. Meu Deus, como tem uma cabeça aqui e tal. Como se o que ela estivesse comendo não fosse pedaço daquele ser. É porque quando ela olhou a cabecinha, né? Ela viu o olhinho, viu a boquinha e tudo, ela lembrou que aquilo era um ser vivo, né? Então isso é meio apavorante. Então, por isso que a nossa sociedade faz de forma que a gente não perceba o que a gente está fazendo, né? Que aquilo abstraia da nossa mente. A gente acha que está comendo qualquer coisa ali, a gente não pensa, né? Não para refletir no que a gente está fazendo, né? Por isso que quando ela viu aquilo, ela assustou. Falou, meu Deus, como assim? Aí ela se lembrou, né, do que o que ela estava comendo, né? Bom, e na Bíblia, né? O que que a Bíblia fala também a esse respeito? E em Gênesis fala que eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem semente, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Esse será o vosso alimento. Olha só, então na Gênesis já fala que o nosso alimento seria o que viesse da terra, né? As plantas, as sementes. E que a todos os animais da terra, as aves, os répteis e todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Ou seja, para todos os seres, né, tudo isso que a terra nos dá seria o alimento para todos os seres que nós temos, né? Bom, e Santo Agostinho, o que que ele fala? Na verdade, né, o Santo Agostinho ele faz uma escala dos seres, né? Que ele fala que os seres viventes eles são superiores aos não viventes, ou seja, as coisas, né? Então, obviamente, tudo que é vivo, segundo ele, é superior ao que não é vivente. E entre os seres viventes, os seres sencientes, né, ou seja, os que têm inteligência, são superiores aos que não têm. Ou seja, como é, os humanos são em relação aos animais. E ainda, porém, em relação aos que têm inteligência, que seria o ser humano, os imortais, ou seja, os anjos, eles seriam superiores a nós mortais, né? Aos viventes mortais. Então, ele fala que, olha, você veja que mesmo assim, ele fala que é, tudo tem essa escala, né, de evolução, né? Então, que os animais, eles são superiores às árvores, os homens são superiores aos animais e os imortais, os anjos, são superiores aos homens, né? Essa seria a escala, segundo ele. Bom, Francisco de Assis, a gente não precisa nem falar, né? Obviamente, ele é o grande patrono, realmente, né?
de defender os animais. Ele, a todo momento, ele mostra esse respeito, né, de irmão Sol, irmã Lua, como a gente estava falando. Todos os seres são nossos irmãos. Ele tem o Cântico das Criaturas, que é muito bonito, que ele fala muito dessa questão também. E aí ele fala que os animais eles não são nossa propriedade. E vem falando que eles não estão à nossa disposição, assim como os espíritos vêm dizer para a gente também dentro da codificação. Que, na verdade, ele fala que talvez seja o contrário, né? Nós que estamos à disposição dos animais, mas à disposição como? Como irmãos maiores, em termos de cuidarem, ou seja, se a gente está à disposição no sentido de que a gente tem a responsabilidade de cuidar dos outros seres da criação. É isso também os espíritos falam, né? André Luiz fala muito disso, Emmanuel fala dessa responsabilidade, e porque nós somos superiores no sentido da escala evolutiva, então, se nós somos superiores, nós temos que cuidar dos que estão na retaguarda. Assim como nós esperamos que os espíritos superiores, os mentores, cuidem de nós, né? Então, a gente está nesse papel em relação aos animais. Mas será que é isso que nós temos feito? E aí ele fala, Francisco de Assis, muito dessa reconciliação, né, entre o humano e o animal. Porque hoje, infelizmente, né, a nossa sociedade, a gente, principalmente nós que vivemos em cidades grandes, a gente ficou muito à parte da natureza, né? A gente não se sente integrante da natureza. E isso é ruim, porque a gente acaba não. É como a gente estava falando, a gente acaba tratando os animais, o resto da natureza, como se fosse não tivesse a ver com a gente, né? E ele fala justamente dessa reconciliação, da gente conseguir trazer isso para a gente de volta, né? Fazer essa reconexão entre nós e toda a natureza. Bom, continuando agora, nós já estamos por volta de 1500, né? E Montaigne, ele fala que aos homens nós devemos justiça. E às demais criaturas capazes de lhes sentir os efeitos, solicitude e benevolência. Ou seja, mesmo as outras criaturas, né, todos os outros seres que são capazes de sentir, ou seja, né, aquilo que todos os outros também já vinham falando, a gente tem que ter solicitude e benevolência, que é o que justamente o Espiritismo fala também, né? E ele fala que as pessoas, os animais, né, que são mais sanguinários, eles são propensos à crueldade. Isso a gente tem até um estudo que foi muito bacana, que foi feito em relação a um presídio, né, onde estava tendo muito problema, muita confusão, muita briga, e aí eles resolveram mudar a alimentação do presídio e para uma alimentação vegetariana e prática de yoga, essas coisas com os presídios, com os presidiários. E aí, o que que aconteceu? O índice de violência, de problemas diminuiu enormemente, né? Então, isso tem relação, sim, né? Logicamente, a gente sabe disso, né? Porque quando a carne, quando o animal ele é abatido, lógico que ele sabe, né? Ele é senciente, então ele tem medo, ele tem raiva, tudo isso fica impregnado na carne dele. Então, quando a gente desencarna, né, tendo esses sentimentos, isso fica impregnado na gente. Então, quando a gente consome essa carne, a gente, obviamente, está consumindo essa raiva, né, esse rancor, essa tristeza, tudo isso, né? Então, é claro que isso não pode fazer bem para a gente, né? E aí ele fala que a presunção é uma doença natural inata em nós, né? Aquilo que os espíritos falam, né? Da questão do orgulho, né? Da gente achar que nós somos melhores. E ele fala que de todas as criaturas, a mais frágil e miserável é o homem, porque ao mesmo tempo ela é orgulhosa e ela se iguala a Deus, né? A gente acha que a gente tem o poder, né, de vida e de morte sobre os outros, né? E quem somos nós, né? Não somos Deus, por um acaso, para decidir quando é que alguém vai partir ou não, né? E ele também fala da inteligência, da linguagem, da sociabilidade dos animais, que hoje a gente já sabe também, né? Mas você veja que em 1500 ele também já estava falando sobre isso, ou seja, gente, nada do que a gente estuda hoje é novidade, né? Em compensação,
mais ou menos na mesma época, um pouco depois, a gente tem Descartes. Que aí é que veio o problema, porque ele fala o seguinte, que os humanos, eles têm alma, pensamento e linguagem. Porém, os animais, eles são máquinas, eles são autômatos. Então, o que que acontece? Tudo aquilo, né, que ele... Sabe quando o animal, ele sei lá, sofre maus tratos, ele chora, enfim. Ele, na verdade, segundo o Descartes, ele não está sofrendo, é como se fosse uma máquina rangendo, é isso. Né? Então, eles são autônomos, então, como eles não têm sentimento, não têm nada, então a gente pode ter toda sorte, né, de crueldade, inclusive de secação, de secção dos animais e tudo mais, a gente poderia fazer. Porque já que eles não sentem nada, engraçado que essa mesma desculpa era a mesma que o que usavam, né, para a gente ter escravo, né? Como determinados seres humanos eram considerados de segunda categoria, né? Então a gente poderia fazer o que quisesse, né? Não só como escravos, né? Mas na questão do nazismo e tudo mais, né? E como hoje, infelizmente, a gente sabe que existe muita crueldade ainda, né? No mundo, a gente está vendo o mundo totalmente dividido hoje em dia, né? Pessoas que consideram outros como descartáveis, né? Infelizmente. E é mais ou menos isso que Descartes falava em relação aos animais. E aí que vem todo o antropocentrismo e o especicismo, né? Porque a gente olhou para isso, engraçado, né? Olha como que é, infelizmente, o ser humano é interessante porque todos esses outros que a gente já falou, eles são inclusive mais antigos que Descartes, e eles falavam da questão do respeito, eh, da consideração, que os animais são sencientes e tudo isso. Mas a gente desconsiderou tudo isso. A gente pegou quem? Aquele que a gente falou assim, bom, esse aqui fala o que eu queria ouvir. Não é o que a gente faz normalmente, a gente acaba escolhendo quando a gente vai conversar com alguém, a gente quer o quê? Alguém que valide as nossas ideias, né? E é justamente o que a gente fez, né? Como sociedade, a gente escolheu Descartes para seguir o modelo, falar, bom, bora fazer aqui, porque os animais, eles foram, assim, no status moral, foram mais baixo. Que podia ter era onde os animais estavam, segundo Descartes, e foi o que a gente fez como sociedade. E aí, por isso que veio essa crueldade, veio aumentando, né, em relação ao cuidado dos animais, em relação no tempo, né? Porque essas fábricas, né, de animais que existem hoje não existiam antigamente. Né? As pessoas criavam os animais, tinha o abate, tinha tudo isso, mas não era criado confinado, não era desse jeito que é hoje, né? Ou seja, a gente foi realmente achando que eles são coisas. Tanto que fala de fábrica de animais, como fábrica, não é coisa. Fábrica, no meu entender, é quando você vai fabricar alguma coisa. Se é um ser vivo, como é que é fábrica? Né? É um negócio que não é aquilo que eu estava falando, né? É justamente para a gente não entender aquele ser como um ser de verdade, né? Uma coisa. A gente muda até o palavreado para falar deles. Poxa, que não está passando de novo? Peraí. Ué, travou. Ué, gente. Ah, foi. É. Bom, Voltaire também, aí já estamos final 1700 e pouco, ele é um iluminista, né? E ele fala também, mais uma vez, mais um falando que só por ignorância a gente vai dizer que os animais são privados de conhecimento e sensibilidade. E se ele fala uma coisa que também é um pouco óbvia, né? Se os animais, né, boa parte dos animais, claro, têm os mesmos órgãos que nós, ou seja, aquele órgão, por exemplo, se eu tenho um pulmão e tem um animal que tem o pulmão para mim serve para quê? Serve para respirar, para troca gasosa e tudo mais. Ou seja, no animal ele vai servir para a mesma coisa. Se ele tem um coração, enfim, todos os órgãos que nós temos e compartilhamos com grande parte dos animais, se a gente tem, é sinal de que, se ele tem também, ele tem a mesma função, obviamente. E é por isso até que teve aquela declaração de consciência de Cambridge, que é justamente por isso, mostrando que a nossa senciência não está no córtex frontal, ele está
numa área cerebral muito mais antiga evolutivamente, que nós compartilhamos com a maioria dos animais, com todos os mamíferos, aves e alguns até polvo, etc. Né? Então é justamente isso. Você veja que Voltaire já falava isso, ó, há uma pá de tempo já, né? E por isso, por conta disso, ele também era contra a dissecção, obviamente, que os animais, né? Eles sentem tudo isso, então, Jesus, nossa. Foi. Bom, Rousseau também, ele fala, né, que o homem, ele tem a autotranscendência, ou seja, ele tem a liberdade. Porém, ele é antinatureza, porque é aquilo que a gente está falando, né? O ser humano, ele acaba se distanciando um pouco da natureza. Ele, no seu orgulho, ele acaba se colocando num patamar diferenciado. Ele acha que a natureza é para lá, né? Nós somos seres diferentes. E ele fala então que o animal, ele é um ser programado pelo instinto, né? E por ele estar inserido na natureza, ele seria perfeito no sentido de que ele está. E realmente, né? Se a gente parar para pensar, se a gente tira o ser humano da jogada, a natureza por si só ela consegue se virar, né? Quando põe o homem que infelizmente a gente acaba estragando alguma coisa. A gente, pela questão de a gente achar que tudo está aqui para nos servir, a gente acaba utilizando de forma errada, não só os animais, como toda a natureza, né? Você veja que lá onde vê aquele vazamento, né, como é que chama? Nuclear lá na Ucrânia. Você veja que mesmo com vazamento nuclear, né, a natureza ela já se criou, já está ótima lá, né? Ou seja, nem um vazamento nuclear foi capaz de extinguir a natureza naquele lugar, mas nós somos capazes de extinguir os outros seres, né? Você veja que ironia, né? E ele fala, então, que o que acontece, a diferença de nós para os animais é uma questão de intensidade e não de qualidade. E é exatamente isso que a gente aprende, né, dentro do Espiritismo, que nós somos criados iguais, da mesma forma, tanto que nós estamos na mesma escala evolutiva, né? Então, é uma questão, nós não somos diferentes dos animais, porque nós somos diferentes no sentido de qualidade, nós somos de intensidade, né? Ou seja, a gente está um pouquinho mais à frente na escala evolutiva deles. Do mesmo jeito que os espíritos, né? Os mentores, Jesus, enfim, os espíritos de outros planetas mais evoluídos, eles diferem da gente na qualidade e não na do que é feito, vai, digamos assim, né? E é justamente isso que ele fala também e que nós partilhamos a razão e a sensibilidade com os animais. Kant também, que ele era alemão, né? E ele fala, a única coisa que ele faz, nós não temos deveres diretos em relação aos animais. Segundo ele, os animais não possuem autoconsciência. E eles estão aqui meramente como meios para um fim. E esse fim é o homem, ou seja, ele fala mais ou menos a mesma coisa que Descartes. Porém, diferente de Descartes, ele fala o seguinte, que embora, né, os animais estejam aqui para nos servir, de acordo com a visão dele, a pessoa, né, que em sendo cruel com os animais, também serão, essa mesma pessoa, muito provavelmente, será cruel com os seres humanos. E é exatamente o que a gente sabe hoje, né? Tanto que tem até a aula do link, né? Acho que vai ter mais para frente aí, né? Que fala essa questão da crueldade, né? Uma criança, uma pessoa que faz crueldade com os animais, essa pessoa, né, lá nos Estados Unidos, o FBI investiga muito seriamente a questão de maus tratos aos animais. Por quê? Porque uma pessoa que faz isso, ela muito provavelmente ela é capaz de fazer isso com o ser humano também. Então, e a gente pode ver várias vezes acontece isso, né, de pessoas que fizeram coisas aí violências, né, em escolas, enfim, estão acontecendo muito, infelizmente, hoje em dia. E aí você vai pegar, às vezes, o histórico da pessoa, ela tem um histórico, né, de crueldade com os animais. Então,
que mesmo naquela época também já se falava sobre isso, né? Bom, aí Jeremy Bentham, que é aquele que a gente estava falando lá no início também, né? Então ele fala nessa questão de que o importante não é se os animais pensam, se comunicam, mas se eles sofrem ou não. E que o que a gente tem que prestar atenção e olhar com calma é esse denominador comum que nós temos com os animais. Qual é esse denominador? O sofrimento. E não as diferenças. Que diferentes? Óbvio que nós vamos ter, até com outras pessoas, né? Mesmo com irmãos, com parentes, com pessoas que a gente ama, nós somos, às vezes, muito diferentes dessas pessoas, né? Às vezes não fisicamente, mas psicologicamente, e temos visão de mundo às vezes diferente. Mas o que que é o importante? É que você saber que o outro sofre. Então, se o outro sofre, eu não vou querer ser instrumento de sofrimento para o outro, né? E é isso que a gente tem que ter cuidado, né? E ele fala dessa linha divisória, então, né? Da moral pelo sofrimento do animal. Então, aí que gera esse interesse pelos animais, né? E como eu estava falando lá no início, essa ética, essa moral, que foi uma coisa que me tocou muito quando eu comecei realmente a entender, a pesquisar e refletir sobre tudo isso que eu tinha lido, pesquisado, estudado. Como eu falei, eu tinha duas cachorras nessa época. E, obviamente, eu amava as minhas cachorras, elas já são falecidas hoje, e eram como minhas filhas, né? E eu pensava justamente isso. É lógico que assim, eu não consigo amar todos os animais, né, da face da terra do mesmo jeito que eu amo as minhas cachorras. Mas eu pensei a mesma coisa, porque assim, uma coisa que meus pais sempre falaram muito com a gente em casa é que a gente não fizesse ao outro aquilo que a gente não gostaria que fizesse, que nos fosse feito. E isso era uma coisa que martelava, martelava na nossa cabeça e entrou muito realmente, né? Então, essa é a ética, né? Então, se eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Então, como eu falei, às vezes a gente deixa de fazer determinada coisa, mesmo estando com vontade, porque fala, não, eu não gostaria que fizessem comigo, então eu não vou fazer. E com os animais, eu pensei a mesma coisa. O que eu não queria para as minhas cachorras, eu não posso querer para o outro animal, né? Não é porque a minha cachorra, ela é a mais importante para mim no mundo, né? Porque ela é minha. Mas para Deus, a minha cachorra, ou a cachorra de vocês, o gato, o cachorro que está na rua, o boi que está no abatedouro, a galinha, o porquinho, o leão, para Deus, qualquer um é a mesma coisa. Porque a minha é mais importante porque é minha, mas ela para Deus é igual, porque todos são filhos dele. E aí eu falei, poxa, então por que que eu quero? O que eu quero para minha cachorra, eu quero para os outros. Então foi aí que eu falei, bom, então se eu não quero que alguém maltrate ou faça qualquer coisa para minha cachorra, eu não posso querer nem fazer nem permitir que isso seja feito com outro. E foi aí que eu mudei realmente. Foi aí que eu falei, não, pera. Então eu tenho que agir de uma forma diferente, porque é justamente nesse esse interesse, né, essa moral que eu estendi um pouco para abranger os outros animais. E uma coisa que às vezes a gente não pensa mesmo, né? Aquilo eu falei, não é nem de maldade, nem nada disso, é porque a gente não foi treinado para pensar a esse respeito. Então, a partir do momento que eu percebi e comecei a pensar, raciocinar sobre isso, aí que eu mudei a minha atitude. Bom, Freud, ele é um médico, né, neurologista austríaco, né, o pai da psicanálise, e ele tinha uma cachorra que ela trabalhava, entre aspas, né, junto com ele. É, ela falava, né? Ele falava, né, que ela manifestava, né, o desagrado por alguém que nos visita. Ele falava, né, que pode estar certo que tem alguma coisa errada com essa pessoa. E eu não sei vocês, né? Porque realmente tem pessoas às vezes que a gente tinha a Meg, ela era uma cachorrinha que ela era muito engraçada, porque tinha algumas pessoas que ela não gostava de jeito nenhum, e tinha até parentes nossos e ela não gostava dessa pessoa por nada nesse mundo.
E eram pessoas realmente que, assim, tinha algumas questões, né? E o cachorro sente mesmo, né? Porque ele sente a aura, ele percebe coisas que a gente não percebe, né? E Freud também percebeu isso na cachorra dele. E ele falou, né, algumas vezes que ele preferia, em algumas ocasiões, a companhia dos animais em relação à companhia humana. Porque eles são muito simples, né? Os animais, eles não estão preocupados com a roupa que você está vestindo, com o que você faz, com seus títulos, a sua casa, com nada, nada disso. Ele está interessado no seu carinho, no seu amor, na sua companhia, né? E é porque as emoções dele são mais simples e diretas, né? Ele demonstra aquilo, né? Que se ele gosta ou se ele não gosta, ele vai demonstrar, né? E a gente, às vezes, não. Às vezes a gente engana, às vezes a gente mente, às vezes a gente finge, né? Para um animal, ele não consegue fingir que ele não gosta de você ou que ele gosta, né? Fica estampado na cara, né? Desculpa. O Peter Singer, aí agora já estamos no século XX, né? Ele é o pioneiro da defesa, da inclusão dos animais nessa esfera da moralidade. Pioneiro no século XX, né? Porque, como a gente viu, existiam outros pioneiros que a gente realmente não deu bola. Ele é professor da Universidade de Princeton e ele fala muito dessa questão da ética, né? Ele enfatiza muito a questão da ética e a inclusão do outro. E aquilo que é essa lei de ouro, né? Fazer aos outros aquilo que queres que te façam. Isso Jesus já falava, né, gente? Então, essa lei de ouro realmente, eu acho que para mim, no meu ponto de vista, né, é o que me norteia muito. É claro que a gente vai errar, né? Não é por conta disso que a gente vai, então a gente acerta e é perfeito. Não, claro que não. Mas, e o importante é a gente olhar quem é esse outro, né? Esse outro é a minha família, são os meus amigos, é a minha cidade, meu país, são pessoas, são animais. Quem é esse outro? Né? Talvez essa seja a grande questão, da gente expandir esse outro. Quem é esse outro? Então, a gente olhar o outro, o animal também, como um outro, a natureza como um outro. Né? A gente ter um respeito maior por tudo isso, né? E ele fala que é uma tragédia, né? Que realmente a gente não ter a preocupação com o sofrimento, né, dos animais, né? Que isso não seja uma questão importante para a natureza, para a sociedade, né? Que a natureza, a gente não perceba o sofrimento do outro, né, como uma coisa importante, desde que aquilo esteja me fazendo bem, que eu queira, e tá tudo bem, né? E talvez não seja tão simplista assim a coisa, né? O Tom Reagan, ele é contemporâneo nosso, né? E ele também é um filósofo dos direitos dos animais. E ele fala justamente praticamente a mesma coisa, né? Que os animais eles têm valor inerente. Então, ou seja, eles têm direitos pelo simples fato deles existirem, serem sujeitos de uma vida. Ou seja, se eles estão vivendo, eles não estão aqui para nos servir. Ninguém está aqui para servir ninguém, né? Assim, nesse sentido, né, de exploração. Nós estamos aqui para servir ao outro em termos de ajudar, de cuidar, mas não de explorar o outro, né? Isso nunca. Nem de sermos explorados, nem de explorar ninguém, né? Ou seja, em termos de direitos morais, eles se igualariam a nós, né? Porque até onde vai, né, essa moral? Essa é a grande questão, né? Até onde vai é, esses direitos, os direitos humanos, né, que a gente chama, a gente vai estender eles aos outros animais ou não? Ou é realmente só direitos humanos e não direitos de seres que vivem? Né? E fala dessa vulnerabilidade que a maioria dos animais, tirando os animais que são selvagens, que a gente pouco consegue explorar, que justamente eles são mais fortes e talvez consigam fazer frente ao que a gente, né, consegue fazer com os outros animais, mas os outros que são mais dóceis, né, eles são vulneráveis realmente, né? Bom, e para fechar, né, quem, quem é né, o grande mestre, quem é o nosso exemplo, né, o maior espírito que já pisou aqui na Terra,
né? Que senão Jesus, né? Ele é o nosso grande mentor. Todos esses outros que a gente trouxe e falou são espíritos, às vezes, iluminados, são espíritos que vieram trazer coisas e tudo mais, muito inteligentes, mas, obviamente, são espíritos imperfeitos, assim como nós, né? E Jesus fala, né, o quê? Ame ao seu próximo como a si mesmo. E quem é esse próximo? Aí Gandhi vem explicar que tudo que vive é o seu próximo, assim como Francisco de Assis já falava, né? Em 1200 e pouco, Francisco de Assis já falava sobre isso, né? E em Mateus, né, fala o seguinte, né, que Jesus, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Quem são esses pequeninos? Porque se fosse humano, se fosse pessoas, Jesus teria falado, né? Quando ele disse pequeninos irmãos, aí a gente pode interpretar até como os animais também, né? Tudo que a gente faz aos nossos pequenos, quem são esses pequenos? Se fosse criança, ele teria falado criança, porque ele falou criança, né? Enfim, quem são esses pequenos? Né? Porque Jesus, ele não tinha como, imagina, se o que ele falou, pregou por 3 anos, ele já foi crucificado, imagina se ele falasse que a gente tinha que respeitar os animais como um outro ser que merece todo respeito. Aí, coitado, teria pregado acho que 6 meses, né? E ele também termina falando, né? Bem-aventurados os misericordiosos, né? Porque eles herdarão a terra, né? Então, quer misericórdia maior? Porque, assim, na verdade, gente, a grande misericórdia que a gente demonstra é quando a gente tem o poder de se impor ao outro e a gente não se impõe. Isso é a verdadeira misericórdia. Quando eu respeito, eu não me imponho ao outro por medo ou por qualquer questão, às vezes social, econômica ou de física, não importa. E eu não estou sendo misericordioso, né? Eu só sou misericordioso quando eu posso fazer alguma coisa para o outro e eu escolho não fazer, né? Eu escolho ser complacente, ser empático, ser cuidadoso. Isso realmente é a grande misericórdia, né? Você poder e escolher se ajudar, né? E não se impor ao outro. Bom, então, o que que a gente tem que fazer? Né? É entender que os animais, eles não estão aqui à nossa disposição, né? A gente tentar entender essa ecologia, a natureza de uma forma muito mais ampla, né? A gente tem que entender que a gente só vai ser feliz, a gente, que eu digo, tanto individualmente como humanidade, como coletividade, quando a gente conseguir fazer que os outros também sejam felizes, né? É impossível eu ser feliz plantando o sofrimento do outro, porque a gente sabe que o que a gente planta, a gente colhe, né? Então, se eu plantar limão, eu não vou poder colher maçã, não vai ter jeito, né? Então, o que a gente planta como sociedade, principalmente, é o que a gente está colhendo hoje, né? Todo esse sofrimento, todas essas guerras, toda essa dificuldade para mudar de planeta, para um planeta de regeneração, né? De provas e expiações para um de regeneração, todo esse problema que a gente está tendo é justamente por isso, né? Porque a gente não é capaz de olhar para o outro e falar, não, pera, eu não posso ser feliz em cima da infelicidade do outro, né? Porque quando eu torno o outro infeliz, isso vai retornar para mim. Não tem como, né? Então é isso que a gente tem que tentar olhar, né, para o outro com mais carinho, com mais amor, tentar, ainda que com muita, muita, muita dificuldade, olhar pelos olhos de Jesus, né? Pensar o que Jesus faria neste local, né? Nesse lugar, qual seria a atitude dele, né? O que seria de se inspirar? Bom, gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Aí, se alguém quiser fazer uma pergunta, uma colocação, estamos à disposição.
Pode abrir os microfones, fazer pergunta à doutora Tatiana. Bom, pessoal, Você falou muito da questão, né, que a gente está aqui para cuidar, respeitar. Eu estou sendo esmagada pelas minhas duas cachorras. Mas é complicado, porque a gente vê muitos casos de maus tratos, de abandono. E tem uma cidade que agora fugiu o nome, que eu não lembro mais, mas que teve os cachorros, né, que eles receberam uma carga muito grande de radiação nuclear e eles foram deixados de lado. E como é que fica nesse caso, então? Porque você falou da questão dos cuidados, do, né, que ele... Aí eu estou querendo perguntar, mas eu não estou sabendo como fazer a pergunta. Tá Mas falando, eu não lembro o nome agora da cidade. tá falando Chernobyl, aí Chernobyl, já então, falou. que era o que eu estava tentando lembrar também na hora que eu falei, eu esqueci o nome da cidade, Porque Chernobyl. parece que esses cachorros estão até se tornando selvagens, né? Porque eles estão esquecidos lá. Então, na verdade, você sabe que eles não estão esquecidos. Tem pessoas que ficaram lá, né? Você sabe disso, né? Tem até Não, um não, documentário sobre Chernobyl que é muito bacana, vale muito a pena. E mostra até como a não. natureza ela já superou tudo isso. Né? Os animais eles já estão normais de novo, eles estão lá, estão tranquilos, está tudo bem. E tem pessoas, é claro que aí vai da pessoa, é óbvio, né? A gente não tem como falar, não, você tem que ir lá no meio da radiação e dar alimento para o animal, né? É óbvio, né? Mas tem pessoas que se dispuseram a fazer isso, independente dos riscos e tudo mais. Entendeu? Então, assim, é lógico, porque até porque também, pensa, tudo bem, teve a radiação e tudo, Pit-pit. mas a natureza continua lá, né? As plantas e tudo mais, enfim. Como eu falei, a natureza ela é tão bonita, tão perfeita, que mesmo com uma radiação, né, tão grande, né, que foi um caos, né, Deus me foi um negócio horrível que aconteceu lá, mesmo assim, quer dizer, não tem tantos anos assim, né, e a coisa já, a natureza já está lá, está tranquila, já tomou conta, os animais estão bem, a natureza ela se regenerou, entendeu? Então, claro, tiveram alguns animais, obviamente, que morreram, que tiveram problemas e tudo mais, mas hoje já não tem mais aquela questão do câncer, de tudo mais, os animais. Pelo contrário, eles estão até mais saudáveis hoje do que estavam, porque hoje eles estão só por conta da natureza. O ser humano não está lá para interferir. Mas no documentário fala que tiveram pessoas que ficaram lá cuidando e alimentando os animais. Eles não ficaram assim, abandonados, vai, digamos assim. Carol, Era isso que eu queria saber. Oi, Tatiana, parabéns pela aula. É a segunda ou terceira vez que eu assisto e toda vez tem uma coisa assim diferente para perceber. E hoje eu fiquei assim muito esperançosa porque o dia que a Terra for um planeta dos mundos felizes, a principal característica é que os animais eles auxiliam os seres ali encarnados nos trabalhos mais brutos, porque os humanos estão assim no trabalho intelectual, só que o detalhe é que eles são amados e respeitados. Está demorando um pouquinho para a gente, mas a gente chega lá a qualquer hora dessas. E com relação à natureza, a natureza é perfeita como tudo que Deus criou é perfeito. O ser humano se arvora em aspas, Deus, né? Deus, mas no sentido assim de querer mexer nas coisas que ele não sabe. E ele vai, desequilibra, e aí vem a natureza e se recupera o poder. Só pode ter um Criador que possa reger tudo isso, não é mesmo? Parabéns pela aula, viu? E é tão simples respeitar, tratar como igual.
E até a doutrina espírita ensina, o menor, o maior, ele cuida do menor, assim como os anjos cuidam de nós, nós deveríamos cuidar dos animais e da natureza. Um dia a gente aprende, Tati. Um dia a gente aprende. Muito obrigada pela Devagarzinho a aula. gente vai conseguir, né? Se Deus Ah, quiser. Vai. devagarinho, a gente vai. É a única certeza que a gente tem, né? Que nós estamos todos destinados à A perfeição perfeição. dentro do que um espírito é capaz de ser perfeito, né? Então, Exato. se não é hoje, não é amanhã, uma hora vai chegar, né? E uma hora chega lá. Muito obrigada, viu? Muito Imagina. obrigada. É porque até que você está falando nessa questão do trabalho dos animais, né? É uma coisa muito interessante isso, né? Porque é diferente, a gente não pode entender esse trabalho como uma exploração, né? É diferente, é um auxílio, né? Porque tudo na natureza, inclusive, trabalha, né? Todos os seres trabalham para a natureza, né? Nós estamos aqui trabalhando, né? Não o trabalho material que eu digo, né? O trabalho espiritual, de ajudar e tudo mais, tudo ele Deus, né, fez a criação, mas todos nós somos partes e todos nós somos responsáveis, né, por cuidar uns dos outros, né? E os animais, eles também trabalham nesse sentido, né, mas sem exploração, né? Aprendendo a ajudar, aprendendo a colaborar, né? Porque tudo isso faz parte, né? O Jesus trabalha até hoje, gente, pelo amor de Deus, né? Ele não para, coitado. E olha que a gente dá trabalho para ele, Ada, né? Deus Coitado. trabalha, ele não cessa de criar. Deus trabalha. Exato, Então, tudo trabalha. A questão é do limite, né? Do respeito exato, pela criatura, que, aspas, é menor, são os nossos irmãozinhos menores. Então, a gente tem que trabalhar para a evolução deles, e não para exato. exploração. É isso mesmo. Obrigada. Mais alguém, pessoal? Ângela, Oi, Tati, obrigada pela oi. aula. Nesse último slide que você apresentou, tinha um tópico, quando você fala se o que fazer, tinha um tópico lá que era Damascenos. O que seria isso dentro desse tópico? Ah, tá. É um pessoal que pensa nesse sentido, entendeu? Assim, de esse cuidado com os animais, de olhar, entendeu? Eles com mais respeito, entendeu? De acolher, de cuidar, é isso, entendeu? Ah, tá, mas isso daí está ligado a uma região mesmo, ou não? É um grupo de É um pessoas. grupo, exato. Tá Entendeu? joia, É uma obrigada, viu? filosofia, vai, digamos assim, entendeu? Tá joia, obrigada. Imagina. Mais alguém? Então, pessoal, coragem. Vamos deixar a timidez. O Nós pessoal somos ficou tudo com uma medo, né? família, nós somos aprendizes eternos. Põe aprendiz nisso, né? É, exatamente. Só uma pergunta: esse material vai ser também compartilhado em PDF, Tati? Sim, vou Com mandar. Vou carinho. mandar para o João, aí ele passa para vocês, tá bom? Muito obrigada. Ô, Tati, é que você falou sobre vivissecação. Eu lembrei das minhas aulas de, de anatomia, então, anatomia não era tanto, mas era mais de fisiologia. Tem que fazer com os animais vivos. Eu ficava muito ruim fazer isso em sala de aula. Acho que você passou por essa também, né? Não, olha, graças ao bom Deus, eu fiz a federal lá em Juiz de Fora. A gente não usava. Gente, glória a Deus, a gente não usava, entendeu? A gente usava muito Graças a cadáver, Deus. né? Mas cadáver de gente mesmo, né? Mas era tudo cadáver, né? Então, tudo que a gente aprendeu, a gente testou primeiro em cadáver, depois era em gente mesmo, entendeu, né?
Eram os próprios pacientes depois, né? Mas glória a Deus a gente não tinha isso. Olha, isso É, nunca teve. E olha que assim, eu já sou formada há 25 anos, entendeu? Isso é uma coisa antiga, né? E não tinha lá, não, nunca teve isso, graças a Deus, paga. entendeu? Olha, acho que eu sou formado há quase 40, então acho que na minha época tinha ainda, É. infelizmente. Eu ficava muito bravo com os alunos que amarravam os animais em frente Ai, que ao seu horror, né? quarto, que no outro dia ia usar em técnica cirúrgica. Olha, era exatamente o que você falava. Eles não pensam, eles não sentem dor, eles não têm isso, é uma máquina, e eles Tá tudo acreditavam que era uma bem, né? máquina. Ai, horror, né? É, felizmente. É. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Quem tá? Ângela, você quer perguntar de novo? E a Carol Ah, eu também? não, só queria saber a formação da Tati, porque eu fiquei na dúvida se ela é veterinária ou médica. Não, eu sou médica. Ah, tá. Tá, jóia. E qual é a sua especialidade, Tati? Ih, minha filha, algumas. Eu sou. É assim, eu não gosto de estudar, sabe? Detesto. Então, por isso, eu fiz oftalmo, medicina de família, nutrologia, práticas integrativas, perícia médica e inteligência artificial na saúde. Puxa Só, entendeu? vida. Não, não, Não igual gosto de eu. estudar, entendeu? Detesto. Obrigada. Imagina. Mas eu amo os animais, é por isso que eu brinco, sabe? Que a minha dívida é tão grande, tão grande, tão grande, né? Que eu devo tanto para os humanos, por isso que eu fui fazer medicina, né? Para poder ajudar, e para os animais, que daí por isso eu tenho o trabalho dos animais e tudo mais. Ou seja, eu devo para todo mundo, entendeu? Então eu Muito falei, dessa vez, falei, bacana. vou É, lá. serviço completo, muito bacana. Exato, exato. Carol? Mas, na verdade, eu queria só fazer um comentário. Que eu me direcionei para as ciências humanas para não ter que estudar biologia, para não ter que, porque na minha época também eu pegava os sapinhos e fazia vivisecação. Falei, o quê? Não, não, vou estudar direito, não quero nem saber, eu não tenho estômago físico, alma para isso. Então, mas graças a Deus a coisa já evoluiu, hoje não se usa mais, é proibida o teste em animais de produtos enfim. Mas isso foi o fator decisivo. O quê? Não vou. Vou fazer outra coisa da vida. Quero, né? Uhum. Tá bom, pessoal. Eu queria pedir licença para pôr um pouquinho da minha experiência. Oh, pois não, Alice? É, e dizer para essa amiguinha médica aí que gosta pouco de estudar, eu também. Eu fiz odontologia de formação, mas eu fiz genética médica para entender paciente especial. Eu fiz medicina psicossomática para entender a cabecinha dos humanos. E fiz estomatologia para entender de câncer oral. E fiz, eu sei lá, o que mais que eu fiz tanta coisa que eu já nem sei mais. Mas eu estudei minha vida inteira. Agora, o que mais a roda me pegava foi na graduação, fazer aquelas coisas com os sapinhos, com os cachorros. Tomei suspensão por causa de soltar os cachorros todos do anatômico. Meu Deus! Isso, isso faz 50 anos, gente, mas eu já era assim. Então, a gente vem colecionando tanta coisa. E você estava falando e eu fico pensando, meu Deus, quanto cabedal a gente tem É. toda a vida, trazendo essa bagagem toda, carregando tudo isso. E a gente vai chegando. Eu já tenho muito mais anos vividos do que por viver, então é que a gente vai vendo como a gente carrega a vivência, puxa vida. É Mas verdade. muito obrigado, sua aula foi magnífica e, doutor João, seu trabalho é magnífico. Obrigado. Tamo junto, Obrigada. apesar de não ser da área. Não, a senhora tá que nem eu também, né? Foi fazer Não? tudo que é curso vai aparecer. Não, e pior que eu sou assim, eu falo assim, eu vou parar, agora chega, eu não vou fazer mais nada, tô cansada e tal. Mas passa uma semana, eu já tô inventando outra coisa.
Eu estou inventando a harmonização orofacial. Então, Eu saí da odontologia, a odontologia não saiu de mim. então, Então não adianta, é porque a área é médica, né? Olha, hoje eu atendi, só desculpa de eu colocar mais um pouquinho da minha vivência. Hoje eu atendi uma paciente que a última coisa que eu fiz foi odontologia, é, porque é uma paciente tão lesada, mas tão lesada, que você tem que tratar conforme a sim, pessoa. sim, Então, você vai atendendo devagarzinho, você vai chegando. exato. E É. faz só 40 anos que eu atendo essa moça, então não adianta. Então, Eu comecei a atender ela com 14, ela tem 54, nossa, 40. Eu que sou uma legal. velha mesmo, não tem jeito. Mas olha, muito bonito o seu trabalho, muito bonita a sua compilação de coisas. Puxa, adorei sua aula. Você vê que eu não Obrigada, tenho. querida. Você está vendo como eu ainda tenho coisa para aprender? Meu Deus! Temos muita coisa ainda, Nossa Senhora. Não, isso eu falei só da parte profissional, essas coisas, né? Fora que assim, eu sou espírita de berço, né? Então eu frequento desde os 2 anos de idade. Eu sei, como você percebeu que eu não gosto de estudar, então eu estudo desde. Então, eu sou espírita de nascença. Então. Eu via coisas desde os meus tempos áureos. Desde que eu me entendo por gente, eu tinha muita vidência, muita coisa. E eu estou na área, tô É na vida isso, aí, né? na carreira o tempo todo. É isso, né? Venho trazendo experiência. Como eu te Sim. disse, a gente vai olhando para trás e vendo, puxa, quanta experiência eu tenho. Meu Deus, eu devia escrever um livro, mas eu nem sei o que eu vou escrever, nem sei Uau! se interessa a alguém. O Eli, pergunte. Tem a Vanessa também que quer fazer pergunta. Pode falar, Não, Eli. Vai é lá. que tem uma pergunta no chat, uma pergunta da Maria Carmen. Pode falar. Ela pergunta, no chat, ela pôs assim, como é tratada a proteção aos animais selvagens? Não A sei pro- se tem. Uma Foi a proteção Maria. em que sentido será? Eles são cuidados como todos os animais, né? Como Eu todos os também acho, seres, eu né? também acho. Não importa se é selvagem, né? De onde que é, todos eles merecem, são cuidados, recebidos com o mesmo carinho, com a mesma É, preocupação, né? selvagem talvez porque seja ainda uma condição dele dentro do processo evolutivo dele no reino dele, Sim. né? Mas o Mas cuidado a é o mesmo, proteção né? Sim, é que nem nos humanos. exato, Mesmo qualquer ser humano tem exato, proteção, exato. seja E ele aquela como aula foi no for. primeiro semestre, a aula da Malu, É, protetores dos animais. Inclusive, ela fala dos animais selvagens também, né? é. Então, todos têm sua proteção. Sim. Ninguém fica perdido no universo. Não existe, né? Não Nem filho existe. desgarrado, não, né? É, ninguém não desgarra. Vanessa, pode perguntar? Oi, tá me ouvindo? Sim. Sim. Boa noite. Eu queria saber como que o espiritismo vê o sacrifício de animais em cultos religiosos, assim, independente da religião, de ser aqui do Brasil ou não, mas o uso de oferecer o sangue dos animais, assim, sabe? Sacrifício e tal, essas coisas. Ué, a gente tem que ser contra, né? Porque nós não somos deuses, né? Aquilo que a gente está conversando a aula inteira, né? Nós não temos esse poder, né, de decidir. Eles não estão aqui para nos servir, nem de um jeito nem de outro, né? É claro que cada um é livre, faz o que quer, mas assim, a gente também nós somos livres para fazer o que a gente quer, mas nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente faz, né? Então, eu sou livre, eu posso plantar o que eu quiser, mas eu vou colher de acordo com o meu plantio. E os animais, eles não estão aqui, como a gente está falando, para nos servir, né? Uhum. E que tipo de Deus ou de entidade ia querer o sacrifício de um outro ser, né? Um sangue de outro ser? Aí É, você tem que, então, eu tô pensando né? nisso. Então, que tipo de ser que você está pedindo auxílio? Porque imagina, Jesus ia querer que alguém matasse, tanto que ele até brigou, lembra, né? Tem a passagem do Evangelho, né, de Jesus brigando lá no templo justamente por isso, pelos sacrifícios dos animais, pelas vendas e tudo mais, né?
Isso tem essa Uhum. passagem no Evangelho. Então a gente tem É que ser porque contra. eu não sei qual que é, eu não entendo muito de religião, eu não sei qual que é que eles matam a galinha, é Umbanda, Candomblé, eu não sei qual que é. Candomblé. A Umbanda, Candomblé? não. Então, eu não sei, acho que é pra, eu não sei, acho que é pra coisas boas, tipo, pedir coisas boas e vai lá e faz o sacrifício, mas eu não vejo nada de bom em tá fazendo isso com o Exato. animal, então Não, é. é meio controverso, sei lá, sabe? Por isso Sim, a curiosidade, assim. não, coisas boas. Não, é que, como eu tô falando, né? Que tipo de espírito, pensa, gente, que tipo de Aham. espírito iria querer ou pedir que você faça o sacrifício, ia querer o sangue? Porque que espírito que quer o sangue de alguém? É um vampirizador. Então, Uhum. um espírito vampirizador, eles estão aonde? Eles estão, por exemplo, uma pessoa que usa drogas, que usa álcool, eles estão nos abatedouros, eles estão nesses lugares vampirizando essas energias, né? Então, obviamente, se você está lidando com esse tipo de espírito, aí você vai querer o quê? Né? Não, Uhum. né? Não pode querer coisa boa, não há de ser um espírito bom, né? Pelo fruto se conhece a árvore, né? É que quem tá de fora, né, eu também enxergo dessa forma, né? Mas às vezes quando você conversa com alguém assim, que faz desse uso, você vê que o pensamento é completamente diferente, mas eu acho bem controverso, sabe? É Mas é como, isso. é como a gente tá falando, é uma Deixa, questão que da gente parar para pensar, né? Que tipo de espírito que vai querer um negócio desse, gente, pelo amor de Deus. deixa eu só esclarecer a Vanessa. Vanessa, eu também sou umbandista, tá? Sou umbandista também. A Umbanda, ela não usa sacrifício de Isso. animais para os seus trabalhos, não tem. O candomblé, hoje, pela lei de proteção aos animais, eles não podem fazer sacrifício. Não sei se você assistiu a aula do Dr. Ricardo. O Ricardo falou que ele trabalha lá no centro dele, que é um centro misto. Inclusive, lá Sim. tem o Candomblé Verde, que eles estão entrando com essa nova linha do Candomblé Verde, que é uma linha que eles não fazem sacrifício dos animais. Mas em alguns lugares do Brasil, infelizmente, tem não só sacrifício dos animais, mas usando rinha para maltratar os animais. Então você encontra tudo, É, entendeu? Você encontra tudo ainda. Se você for pesquisar, existe ainda até crença que faz sacrifício humano e ninguém fica sabendo. tem, É verdade. tem. Entendeu? Então, na geral mesmo, é, a Umbanda não usa, nunca usou animais para sacrifício. O Candomblé ele tem essa fama de usar os animais, mas hoje a linha que está surgindo pela lei de proteção aos animais, eles não podem usar, fazer animais de sacrifício. Se eles fazem, é escondido assim no rito para fora do público. Mas qualquer hora você vai andando na rua, aqui mesmo, aqui perto de casa, eu ando assim na esquina, você Aqui bem na esquina da rua de baixo tem direto, direto, direto. Chega que dá agonia. encontro, mas você não vê, não pegam. Se pegam, é complicado. Mas a gente encontra, você entende? Não sei se eles trazem aqui, sacrificam, ou eles já trazem o animal sacrificado, mas aqueles animais de grande porte, nunca mais vi. Eu lembro É, disso, no Nordeste eu via muito isso. Mas o que a É mais perninha que eles usam, né? O que a Tati Não sei se é algum falou é muito significado. importante. Em Matadouro, quem lê um capítulo no Missionários da Luz que chama Vampirismo. exato. O capítulo Vampirismo fala exatamente isso, sobre os animais que são sacrificados em matadouros, a energia que aqueles espíritos necessitam daquele ectoplasma, eles estão ali sugando aquelas energias daqueles animais que estão sendo sacrificados. Não sangue, não está ali chupando sangue, está chupando energia. Ele está perdendo ali na hora. É o capítulo 13 do É, Missionários da Luz. E isso. eu posso esquecer de tudo, menos desse capítulo. É Ele me verdade. deixou assim atordoada. Leiam esse É livro. um divisor de águas esse capítulo, né? Para mim foi. Eu posso esquecer, eu posso ler, estudar e esquecer, mas isso ficou tá gravado aqui a fogo. E se ainda e só complementando, Tati, se existe algum tipo de seita que usa animal, oferecendo animais, pode ser tudo na vida, menos cristã. Porque a Ah, primeira coisa que sim. Jesus falou foi: espera aí, por que tem que matar um bichinho? Deus, o Pai não vai gostar de sacrificar. Oferece você
a sua vida, o seu trabalho, o seu estudo, a sua ajuda. Agora, sacrificar um pobrezinho, não, não. Pode ser qualquer coisa, menos cristão. Exatamente. Ô, Bom, doutor É, João, porque Posso voltar? fala-se. não, é que a Carol falou agora, mas eu lembrei, né? Na Bíblia, no começo, não era oferecido quando a criança nascia, eles tinham que ir no templo oferecer o animal para purificação da mãe e para apresentação da criança. Mas não Não, Jesus, né? diz que Jesus não. Maria ofereceu. Então, isso que eu estou perguntando para Não. vocês, porque um dos mistérios do texto, inclusive, fala da apresentação de Jesus e purificação de Maria. E pelo que eu sei, não estou falando que isso, pelo amor de Deus, eu estou falando só que Sim. na história que eu lembro, os judeus ofereciam, tanto que eles ofereciam cordeiro, mas Maria era pobre, ela ofereceu duas pombas. Isso é o que eu aprendi no catecismo. É que a Carol me falou agora eu lembrei disso, aí eu queria Então, mas tirar aí dúvida com você. não é o cristianismo, porque antes de Jesus não era. O cristianismo veio com Jesus, né? Nós Sim, somos cristãos, nós não sim, eu somos estou judeus, falando nós somos cristãos. não, eu E sei, da dentro do história de Jesus. cristianismo, então tem isso, entendeu? Sim, mas isso que eu queria tirar essa dúvida, que não sei, né, não deve, lógico que hoje não é assim, mas na época que Jesus nasceu, que ele era judeu, teve isso na história, não tem isso na história? Ou estou enganada? professor João, Oi, Mari. tudo bem? Só para esclarecer, Jesus, quando morreu na cruz, ele se sacrificou. E aí foi eliminado todos os sacrifícios de animais. Porque o simbolismo dele ter sacrificado a vida dele foi justamente para dar vida a todos nós, os seres humanos e animais. Após a era de Jesus, não houve mais sacrifício em nenhum templo, até do próprio judeus. Eles ainda fazem aquele Tá, sacrifício dos bois, aí eles têm aquela morte dos animais que são sacerdotes tá escolhidos certo. para Que são, fazer que é de aquela uma morte, forma, mas não existe mais sacrifício de nenhum animal pelo nascimento de uma criança, por um casamento, por nada. não, eu sei que Justamente hoje não, Jesus, mas porque quando tá, eu Jesus lembrei. nasceu, ainda Jesus não tinha pregado o cristianismo. Então, Exato. isso aí pode ter havido antes, na hora que ele nasceu, até a hora dele se apresentar como o grande mestre. Até ele se apresentar como grande mestre, ele tinha os sacrifícios. Tanto é que uma única parte que Jesus ficou bravo, que a gente pode dizer que a única parte que a gente viu que Jesus perdeu a paciência foi na hora que ele Foi no viu o templo. comércio de animais ali na frente do templo. Exatamente. Tanto que ele foi Sim, veementemente não. contra, né? Exato. Não. Eu só lembrei disso daí. Eu sei que hoje, é lógico, não tem de nenhuma parte, né? Óbvio. Mas eu lembrei dessa passagem, aí eu fiquei confusa. Mas obrigada por esse esclarecimento. Só Darli agora. Aí depois a Então, gente. obrigada. Darli, Voltando naquele assunto do estudo de vocês, ainda hoje, com a lei de proteção animal, existe ainda esse trabalho nas universidades de abrir os animais e se abrem ainda, tem uma anestesia? Como que é feito esse processo hoje diante das leis assim, de proteção para as escolas e estudos dos animais? Entendeu? Estão me olha, Até, ouvindo? tá. sim, até Bom, onde eu sei, já diminuiu muito, né? E alguns lugares, dependendo da situação, ainda fazem, mas Hum. não desse jeito que era, né? Como era antigamente, né? Mas hoje você tem o aluno, ele pode se recusar, né? Ele tem, Ah, como ok. é que chama? Tem um nome para isso, né?
esqueci o nome que fala que você pode se recusar, você pode não fazer uma prova, não fazer uma aula, entendeu? Você fala, e sem Ah, ser tá. punido, né? Sem receber falta ou pontuação que seja, entendeu? Por você se Projetor? recusar. O sonho da é, minha filha é ser veterinária, mas ela falou: eu não quero abrir animal, mamãe, entendeu? Então ela Não, fica mas eu acho que hoje em dia não louca é mais com. assim, né? Não, hoje Como em dia Não, não é era, não né? é. mais Hoje não, assim. né? Hoje em dia não se faz mais isso. Sim. Na minha época era triste, há 40 anos atrás. A gente É. era responsável, que nem eu lutava para não ser o anestesista da turma. Porque era assim, o anestesista, depois de o cirurgião fazer o ato cirúrgico, fechava o animal vivo, o anestesista ia lá, eu, se fosse o anestesista, ia lá, eutanasiava o animal na mesa. O animal tem que ser eutanasiado. Aí depois, com muita briga, depois já estava informado, fiquei sabendo, lá estou falando da minha universidade, os animais, os alunos ficavam responsáveis pelo animal. O animal ia fazer aquela cirurgia, qualquer uma tipo de cirurgia que seja simples, não tão invasiva. O grupo de alunos ficava responsável pelo animal, levava para casa e continuava criando. Mas eu fiquei sabendo isso depois. Mas eu não sei como é que está hoje. Hoje, o que eu sei que não tem mais isso mesmo, ficando animal para fazer experiência, mesmo que seja ato cirúrgico. Por isso, hoje tem muitos hospitais veterinários públicos, os alunos que estão no quinto ano já ficam acompanhando as cirurgias que são feitas mesmo. Sim. Pode falar para tua filha fazer veterinário, se ela quiser. Entendi, obrigada, viu, por explicar. Santos, pode perguntar, seu Santos. Não estava a perguntar, apenas disse objetor, quando alguém perguntou, sobre a recusa, de alunos, ou de alguém que se recusa a fazer, digamos assim, atos contra animais. Sim. Não sei se respondi. Eu me recordo, eu me recusava de ir para os matadouros e acompanhar o sacrifício, matar os animais. Aí eu tive que compensar as minhas aulas práticas em teóricas e fazer provas e mais provas para compensar. E foi assim que eu consegui passar, com acordo, conversando com o professor. E aí eu queria também agradecer você, Tati, você trouxe assim inspirações para leituras que eu já estou louca para começar, entendeu? Muito obrigada, foi ótimo a sua É, aula. Obrigada. Esse pessoal, livro é Ah, obrigado. excelente, eu muito queria bom. agradecer também, viu, Tati? Eu já fui até procurar onde está vendendo o livro que você falou. Na Vale a Amazon pena, tem. ele é muito legal. É, eu fui ver. Na Amazon tem, tá R$ Tem. 49,90. Tá certo. Pessoal, obrigado. Vamos ficar aí, que a nossa querida. Eu vi que a Maria Carmen está aí. Carmen, você está me ouvindo? Eu não Você me estou. ouve? Está me ouvindo? Eu Fale. estou ouvindo, vocês me ouvem? Sim. Carmen, a Solange teve um probleminha, ela não pôde comparecer. Você pode fazer o que você estava querendo, fazer as vibrações e logo em seguida fazer a Tá, prece final em nome de todos nós, tá bom? tá certo então. Então vamos lá. Vamos elevar os nossos pensamentos e vamos vibrar, porque vibrar é doar amor em forma do nosso pensamento elevado. Vibremos pela paz em nosso planeta. Vibremos para que todos os governantes de todas as partes do mundo administrem com responsabilidade e discernimento. Vibremos para que todas as pessoas em situação hospitalar, pessoas doentes, em leitos hospitalares e mesmo em suas casas, possam ter o amparo necessário dos médicos, da espiritualidade, de Dr. Bezerra de Menezes, e que assim possam encontrar o melhor caminho para seus tratamentos. Vibremos pelas pessoas em situação de rua, homens, mulheres, crianças, idosos, idosas, que todos tenham o conforto necessário da espiritualidade
e que nós, da sociedade, possamos olhar para eles com compaixão. Vibremos por todos os jovens e por todas as crianças que recebam a educação necessária, que recebam o amparo necessário e que sejam as futuras gerações que irão governar este mundo com mais amor, com mais equilíbrio. Vibremos pelos animais, para que todos sejam respeitados e tratados e cuidados com muito amor, sejam protegidos, para que cada vez mais nós possamos ter menos e menos maus tratos a esses seres tão importantes na nossa vida, que nos trazem tanto amor, tanto companheirismo, tanta simplicidade, tanto amor. Por fim, vibremos por nós mesmos, pelas nossas famílias e por todas as famílias do universo, para que em todos os lares possamos ter harmonia, compreensão, amor, entendimento. E agora façamos a nossa oração final. Mestre querido, muito obrigada pelo dia de hoje, obrigada pelos meus olhos, pela luz dos meus olhos que podem se encantar com as tuas belezas. Muito obrigada pelas minhas mãos que exercem o trabalho doméstico, o trabalho profissional, sempre com muito respeito e responsabilidade. Obrigada pela minha voz e por todas as vozes que devem levar a sua palavra no dia a dia. Obrigada, Mestre, pelo alimento que nos mantém o corpo. Obrigada por esta aula maravilhosa que alimenta a nossa alma e que eleva a nossa capacidade de raciocínio e discernimento. Obrigada, Mestre, por tudo. Mas na nossa pequenez, Senhor, queremos também pedir muita proteção. Proteção a nós, proteção aos nossos familiares, a todas as pessoas que nos cercam. Proteção, Senhor, a essa nação maravilhosa e a todas as nações em volta do mundo. E queremos pedir, Senhor, licença para encerrar o trabalho de hoje com a oração dominical. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Uma boa semana a todos. Obrigado, boa noite, Tatiana, boa noite a todos. Boa semana. Tchau, tchau.